E eu queria colocar duas coisas em pautas. Tem uma apresentação, não sei se a gente procede, então, com os PLs primeiro, ou a apresentação do que a Jorge vai nos colocar sobre a visita a Essências. E eu também gostaria de pedir, a gente tem 2 projetos de lei para relatar, mas eu queria pedir a inclusão também do 005, 00202, de 2022, que é um pedido até do vereador Zezinho, para a gente tentar ajudar, porque esse projeto faz tempo que está tramitando. Eu gostaria de ver a possibilidade de inclusão agora, na reunião de hoje, sobre o parecer disso aqui. Os vereadores concordam, então... Se já tem o parecer, nenhum problema. Então, agradeço a todos. E daí é só o procedimento. Jorge, você gostaria de fazer a apresentação antes ou a gente fala dos projetos de leis e depois fala do procedimento? Acho que a gente pode ir para o relatório se o presidente não se importar, porque daí então a gente pode ter discussão mais livre. Está com a palavra. Então, bom dia a todos os expositores. Vou começar a fazer aqui o relatório, né, da visita à empresa Essência Ambiental e pedir que apresentem, então, para que a gente possa acompanhar. É lá em cima. Não, mas já colocou, não tá? Tá lá na tela. Essa aqui não veio. Não, acho... Tá complicado, porque o tio não enxerga bem. Tá escrito Essência ali, amiga? Também não enxergo. Tá? Ah, tá aqui. Então, nós tivemos presente a Comissão de Direitos Humanos, Defesa, Cidadania e Segurança Pública, na pessoa da vereadora Jorge Prati, sou eu como presidente. A Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e TI, vereadores Mauro Bobato, presidente da comissão, e assessoria do vereador Erivelto Oliveira. Também participou a vereadora Josete do Biaschi, o vereador Marciano Alves e também a chefe de gabinete do vereador Ângelo Vognoni, Gabriela Alves, e representante do deputado estadual Renato Freitas e da deputada federal Carol D'Artora. A empresa só autorizou a entrada de 9 pessoas. A comitiva foi recebida pelo superintendente de negócios da Essência Ambiental S.A., Paulo Mota. O objetivo da visita... A visita aconteceu após a Comissão de Direitos Humanos, em reunião extraordinária, realizada em 23/3/23, tratar da situação da ordem judicial de reintegração de posse da ocupação Tiradentes 2, e após o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Marcelo Facnello, receber um grupo de moradores ao local e designar as comissões supracitadas e a Comissão do Meio Ambiente pudessem fazer, então, a visita ao local. E aí tem essa foto, né, que é de quem fez ali a participação, a foto das com Essências. A Essência Ambiental S.A., localizada na Rua dos Palmeiras, 620, em São Miguel, região do SIC. A Essência é uma empresa de soluções ambientais para o tratamento e destinação de resíduos. A empresa se apresenta como possuidora de tecnologias inovadoras de tratamento, valorização, reciclagem e destinação de resíduos sólidos e líquidos, perigosos e não perigosos. Possui unidades operacionais no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contando com diversas tecnologias para resíduos, atendendo empresas de todo o Brasil. O grupo atua em Curitiba há 26 anos, sendo o único aterro sanitário licenciado para tratamento de resíduos industriais na região metropolitana. Pela engenharia, há ainda o prazo de 10 anos para a utilização do aterro. Atualmente, a empresa possui 73 empregados diretos e 30 indiretos. O superintendente de negócios da Essência, João Mota, argumentou que a ocupação Tiradentes 2 está em uma área de risco e que a empresa utiliza para garantir padrões de segurança para sua operação. A alegação foi a mesma utilizada na reintegração de posse, na qual a empresa fala que a permanência da comunidade interferiria na segurança de seus funcionários, na saúde e a segurança dos próprios ocupantes e levaria ao desmatamento da vegetação local. Vale lembrar que, segundo informações da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a legalidade da licença e da posse da essência sobre o imóvel é discutida em outras ações judiciais, uma delas movida pelo Ministério Público Estadual, a Ação Civil Pública número 3630, 06.2014.8.160179, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Nos autos da falência 1423-89.2009.8.16.085 da 2ª Vara de Falência de Curitiba, os contratos firmados pela Essência com a empresa falida proprietária dos imóveis também foram questionados. A ocupação Tiradentes 2, também conhecida como Nova Tiradentes, a área foi ocupada em 20 de novembro de 2021. Até o momento, há no local 64 famílias com composições diversas, havendo muitas pessoas de grupos especialmente protegidos, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência, segundo relata a Associação de Moradores do local.
São famílias marcadas pela pandemia que se tornaram os principais alvos da crise sanitária e econômica, do desemprego e da ausência de políticas públicas, que se viram sem condições mínimas para continuar com as condições de vida, já bastante precárias, que mantinham até então, restando como única opção a informalidade. A ocupação está localizada em uma área de preservação permanente, APP, que fora adquirida pela Essências em um leilão, tratando-se, antes da massa falida, Estirpes. A área de preservação em torno do aterro até então havia sido preservada pela ocupação Tiradentes 1, e que em 2015 se instalou no local, onde há hoje cerca de 800 famílias. Cumpre lembrar que o direito fundamental à moradia, constante no artigo 6º da Constituição Federal, além de importantíssimo em si, é basilar para a garantia da dignidade humana, sendo um pressuposto prático para a fruição de inúmeros outros direitos fundamentais, como saúde, educação, alimentação adequada, segurança e privacidade. Essa necessidade de proteção reforçada torna-se ainda mais indiscutível no cenário da pandemia do coronavírus, quando ocorreu a ocupação e nas consequências econômicas e sociais pós-pandemia. Então, uma foto do Rodrigo Fonseca, da Câmara Municipal de Curitiba, da ocupação Tiradentes 2, a imagem vista de cima, que as casas estão ali entre as árvores que foram, ou melhor, que separam o aterro da Tiradentes 1. Então, na próxima foto, a gente vê a situação das moradias, também foto de Rodrigo Fonseca, da Câmara. E aqui, no caso, depois uma foto da visita que eu fiz após a visita da empresa, para levar, né, o relato que foi feito, a discussão na empresa, para a comunidade, e os encaminhamentos que foram propostos na reunião. Que a Câmara Municipal de Curitiba, por meio de das comissões de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e de Urbanismo, Obras Públicas e TI, exijam que a Fundação de Amparo Social FAS, do município de Curitiba, realize o imediato cadastro das famílias da ocupação para as devidas providências. 2. Que a Câmara Municipal, por meio das mesmas comissões, exija que a Prefeitura Municipal, em caso de desocupação, obedeça a íntegra da decisão judicial que salienta a necessidade de cumprimento da nota técnica de 1/2022 do Tribunal de Justiça do Paraná, que estipula uma série de medidas adequadas para casos de conflitos fundiários, rurais e urbanos, com respeito à integridade e dignidade das famílias envolvidas. E aí, no caso 3, que as comissões supracitadas possam intermediar uma mesa de negociação entre a Prefeitura, comunidade e Essências, para garantir que, em caso de desocupação, seja feita a realocação adequada das famílias abrigadas na comunidade, evitando um despejo violento e sem cuidado com a integridade das famílias. Por fim, destaca um trecho da nota técnica da TJPR, que serve de norte para esse trabalho. Abre aspas, para além da discussão de direito material sobre a posse e propriedade, é fundamental examinar o conflito social de fundo, que está na origem das ações possessórias coletivas, conflitos esses que envolvem outros direitos que não apenas os de posse e propriedade privada, mas abrangem inclusive direitos e garantias fundamentais, como a moradia, a função social da posse e da propriedade e a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Vereadora Georgia Prates, mandata preta. Obrigado, Georgia. Eu sei que isso é uma pauta, é um tema muito caro para você, para o mandato teu. Eu também me solidarizo, não atuo tão diretamente nessa linha, tenho problemas até de situações de imóveis, onde é o lugar que eu moro. E eu sei que é uma pauta cara para vocês. Confesso que acabei, pela Comissão de Urbanismo, a gente acabou não dando o andamento que você queria. Eu tenho uma preocupação, porque tem uma ordem judicial que está para ser cumprida. Você continua em contato com eles estão te informando, estão te mantendo atualizado, que pode ser cumprida a qualquer momento pelo que eles nos passaram aquele dia. Brincando, essa visita faz 15, 20 dias, faz um mês já que a gente foi lá. E a gente acabou não tomando essa iniciativa. E é uma agonia. De certa forma, esse pessoal vai ter que ser relocado de lá, porque é uma área de risco. O pessoal das Ciências mesmo nos colocou que é uma situação bem complicada onde eles estão. Mas como e para onde? Aí o que cabe, pelo que eu entendi, a Prefeitura teria que a FAS, que imagino que já está fazendo essa intervenção de forma... Não? Nada? Você tem certeza? Ninguém foi fazer levantamento cadastral, nada. Então isso é preocupante. A gente vai fazer por intermédio da comissão. Gostaria que você capitaneasse, a tua comissão é de Direitos Humanos. Gostaria que você capitaneasse, a Adriela, minha chefe de gabinete, vai estar dando suporte para fazer e assinar, junto com a Comissão de Obras Públicas,
o porquê que a FAS não tomou a atitude de estar lá fazendo esses cadastros. Eu acredito que teria alguma coisa. O vereador Zezinho está com a palavra. Se quiser se manifestar. Posso falar? Não tem uma lei que tem que ser cumprida quando não pode ficar num lugar, tem que ser realocado, tem que ter um outro, é obrigatoriamente ter esse O problema é a logística, Zé. Então a prefeitura, teoricamente, teria que fazer essa relocação, mas o problema é a logística. Onde vai colocar? E existe uma fila da Coab, que não consegue contemplar todo mundo, então dificilmente, tecnicamente falando, o pessoal teria que apontar um lugar, a Essências provavelmente ele disponibilizaria transporte e eles seriam relocados para outro lugar, mas quem teria que indicar os locais, hoje a prefeitura não teria onde colocar esse pessoal, teria que ser quem está residindo lá teria que falar, olha, preciso que leve minhas coisas em tal lugar. Zezinho, é interessante a tua pergunta, porque todos nós nos solidarizamos, né? Acho que o direito à moradia é o mínimo que uma pessoa tem que ter para ter um mínimo de dignidade. Mas também existe o outro lado que também não pode ser incentivado, né, as invasões, porque se cada invasão que tiver, a FAS ou a Coab tiver que relocar eles, dar um outro lugar para eles morarem, daí ninguém mais tende a respeitar, né, a fila da Coab. Eu acho que nesse caso, específico este caso, como houve uma decisão judicial, e ao meu ver a decisão judicial determinou que a FAS realocasse essas pessoas para outro lugar, então neste caso específico, com a decisão judicial, aí sim a FAS tem que tomar uma providência, porque há uma ordem judicial que só resta ser cumprida, né? Tem que fazer o cadastramento dessas famílias para colocar elas teoricamente, colocar na fila da Coab e ver para onde que vão ser relocadas. Não tem um se é só o cadastramento, então a FAS tem que fazer o cadastramento deles, mas daí, pela decisão, tem que entrar na fila de espera da Coab. Justamente para não incentivar as invasões, porque senão não tem mais cabimento ter uma fila da Coab, onde vão ser entregues apartamentos, estão sendo entregues apartamentos todos os anos, se as pessoas invadem e furam a fila da Coab, né? Então, nesse sentido, também me solidarizo, né, com essa questão. Eu sei que não é fácil, as pessoas têm um direito à moradia, mas o poder público não tem a velocidade necessária para ceder apartamentos ou casas para todas essas pessoas. Só para complementar a pergunta que ele tinha feito. Só também complementando a sua questão, na Constituição, né, no artigo 6º, nós temos a questão da moradia como um direito, né? Então, a partir daí, eu acredito mesmo que deveria sim ter uma lei que a gente pudesse não ter as desocupações, porque na maior parte das vezes ela acontece de maneira muito violenta, né? Quando sai a determinação judicial, a polícia vai até o local e essa é a situação que nós estamos tentando evitar em primeiro lugar, né? Que a polícia vá para o local e que agrida aquelas famílias e que retire seus pertences, enfim, como sempre costuma acontecer em momentos como esse. Pela lei, né, da Constituição, nós temos sim, todas as pessoas têm direito à moradia, e aí os municípios, estados e principalmente na federação deveria dar conta de fazer com que o sistema andasse, né, para que as pessoas todas tivessem uma moradia. Principalmente a questão da Coab, né, que não seria o certo termos uma fila gigantesca da Coab, né, nós teríamos que pensar como essas políticas públicas não estão chegando às pessoas e que as pessoas estão, né, devido a várias situações, principalmente essa, como foi citado no relatório da pandemia, em que as pessoas acabaram tendo, né, que ir para uma ocupação por não ter mais como pagar aluguel, enfim. Né, não tem mais espaço de moradia. Mas a proposta aqui são 3, né, de encaminhamentos. Uma delas seria essa, que a comissão possa intermediar também uma negociação da prefeitura com a comunidade, a Essências, porque a Essências entende que essa é uma questão dela, porque é um terreno que está ali, enfim, que é propriedade dela, né, da empresa. Por outro lado, a prefeitura tem, então, essa questão que deveria ser resolvida de moradia, que é uma responsabilidade da prefeitura e não está caminhando como deveria, conforme mesmo já cito o vereador aqui da fila da Coab, Rodrigo Reis, mas a gente tem também essa questão que a prefeitura nos coloca. Então, a FAS deveria ir lá fazer o cadastramento daquelas pessoas, assim como todas as outras ocupações, né, que é o caminho correto, e ver quantas são as famílias, quem são as pessoas, para ver como que a Coab comporta ou não comporta isso. Mas sem pensar, então, uma medida que seja outra e não da violência sempre, como acontece, né? Então, acho que é esse o caminho que a comunidade nos pede, que não haja um despejo violento e que haja a possibilidade de realocação, que seria, então, dentro de acordo, né, com os direitos fundamentais das pessoas.
Só lembrando, né, que essa ordem, quando e se ela for executada, não tem nada a ver com o poder municipal. Pelo menos a gente não sabe quando isso pode acontecer nesse fim de semana. Então também isso tem que ser colocado para que a gente não coloque a culpa da desocupação na própria prefeitura. A prefeitura deve buscar fazer o cadastro das famílias, buscar realocar essas famílias, mas não tem a responsabilidade por retirar essas famílias do local. Vamos estar acompanhando e, na medida do possível, fazer essa cobrança que a FAS faça efetivamente o cadastramento. Jorge, eu sei que a gente tem que discutir mais a tua vinda para a Câmara, talvez seja muito importante nesse sentido. Eu tenho um pensamento sobre os imóveis dentro de Curitiba que não são utilizados. A gente vê vários prédios e outras coisas, mas isso é uma discussão um pouco mais longa que eu acho que talvez vale até a pena a gente fazer uma audiência pública. Eu acho que, ou por intermédio da comissão, por intermédio para discutir sobre isso ali. Eu queria me ater aqui aos PLs hoje, porque senão daqui a pouco vão começar a chamar a gente lá em cima. Se for possível, Jorge, a gente está se conhecendo. Não, tenho total acordo. Só acho que se a gente não tiver a responsabilidade, quem é que vai ter, né? Mas sim, tenho total acordo. A gente pode levar essa discussão para um outro momento. Esqueci o nome da tua assessora. Valesca. Muito simpática, nos acompanha muito bem nas ciências. Adri, sugiro que vão conversando e até para fazer essa provocação em nome das comissões conjuntas para a FAS que derem andamento. Então, a gente tem 3 PLs na pauta. Um é o 005-0080-2022, de iniciativa do vereador Tito Zeglin, dispõe sobre a proibição na implantação de estacionamento regulamentado, eletrônico, controlado através de telefone, celular ou outra modalidade eletrônica para motocicletas ou qualquer veículo com 2 rodas. Relatoria do vereador Rodrigo Reis, que eu peço a gentileza que faça a leitura do seu parecer. Bom, senhor presidente, o senhor já fez o resumo, né? Então, no presente projeto, o nobre vereador, em sua justificativa apresentada, informa que o objetivo existe uma tendência que a cobrança de estacionamento regulamentado eletrônico seja estendido para motocicletas, bicicletas ou veículos de 2 rodas. O nosso objetivo é evitar que isso venha acontecer no futuro. O papel que os motociclistas, motoboys exercem é de fundamental importância. A manutenção de uma política de gratuidade das vagas para motos em toda a cidade é um dever, um reconhecimento e um incentivo para esse modal de transporte. A Comissão de Constituição e Justiça, no seu parecer CCJ 274 de 2022, informa que, no que tange a constitucionalidade formal objetiva, não foram encontrados óbices a regulamentar a tramitação do PL. No que se refere à iniciativa do nobre vereador, não foram encontrados impedimentos e nenhum vício formal que impeçam o prosseguimento do projeto, concluindo a CCJ pela tramitação regimental. A Comissão de Serviço Público, por sua vez, em seu parecer 60 de 2022, no primeiro momento que devolveu ao autor do projeto para mais informações junto à UDPS, voltando o presente com as devidas informações. A CSP emitiu um novo parecer de março de 2023, opinando pelo trâmite regimental, deixando a análise do debate do mérito para o plenário desta Casa no momento oportuno. Sendo assim, esta Comissão de Urbanismo, Obras Públicas e TI, da mesma forma que a CCJ e a CSP, entendemos pela tramitação regimental. É o parecer. O vereador Rodrigo Reis está em discussão. Eu acho estranho um projeto proibindo uma coisa que não existe, mas, enfim, vamos discutir no plenário. Eu comentei até com o vereador Tito sobre isso, ele quer se antecipar eventualmente. Porque o critério do estar é da rotatividade, da dinâmica, porque tem muita gente que acaba estacionando, não é o caso de motos, mas carro, o cara estaciona, então eu era contrário ao estar, mas depois de entender a concepção, é necessário para os comerciantes. Até eu fiz um PL, acho que o pessoal, a gente vai discutir depois aí, sobre a possibilidade dos veículos de carga serem isentos nisso ali. A prefeitura também tem o rol de arrecadar para poder viabilizar, fazer manutenção nesses espaços, então eles são difíceis de conversar, mas o vereador Tito tinha intenção já de coibir eventuais avanços nesse sentido. Está em discussão, não havendo quem queira discutir. Só lembrando mais uma coisa, só para complementar, que também existe um projeto parecido na questão dos pedágios, né? Para isenção das motos do pedágio. Então, ele quer só se antecipar, ele também me procurou, para que os motoboys não sejam prejudicados futuramente numa eventual cobrança de Estado, só nesse sentido. Em votação.
Está funcionando o sistema? Aqui aguardando a liberação. Parecer para tramitação. Próximo projeto, 005-00163-2022, iniciativa do senhor prefeito, autoriza o Poder Executivo a alienar em favor de Paulo Augusto Gonçalves e Wellington Matheus Gonçalves a área especificada. Relatoria da vereadora Jorge Prates, que eu peço que faça a leitura. Então, a iniciativa do prefeito, em análise da Comissão dos Projetos de Lei Ordinária número 005-00163.2022, autoriza o Poder Executivo a alienar em favor de Paulo Gonçalves e Wellington Matheus Gonçalves a área específica e trata da venda de um terreno no bairro de Santa Felicidade com área total de 126,03 metros quadrados pelo valor de R$53 mil. A Projuris opinou pela inexistência de vícios ou óbices insanáveis na proposição. A Comissão de Constituição e Justiça solicitou mais informações e, após a anexação de documentos pelo Executivo, entendeu pelo trâmite regimental, sugerindo análises pelas comissões temáticas. Em seguida, as comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e a Comissão de Serviço Público, nos aspectos concernentes a elas, também concluíram pelo trâmite regimental. No que cabe a essa comissão, vale destacar alguns pontos da Lei Orgânica do município de Curitiba. Artigo 114, alienação e aquisição de bens municipais subordinados à existência de interesse público devidamente justificado serão precedidas de avaliação e obedecerão às seguintes normas. 1. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá da avaliação prévia à licitação na modalidade de concorrência dispensada a essa nos seguintes casos: dação de pagamento, B, da doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera do governo, C, permuta por outro imóvel destinado ao atendimento das finalidades específicas da administração, cuja necessidade de instalação e localização condicione a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor do mercado. D, investidura. E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. F, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvido por órgãos e entidades da administração pública. G, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária e interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades de administração pública. Na proposição se verifica a inviabilização de uso do terreno Na proposição se verifica a inviabilização de uso do terreno pela administração pública, contudo não se acredita que a falta de interesse público seja suficiente para satisfazer os requisitos da lei, uma vez que ela exige a existência de interesse público devidamente justificado. A questão poderia ser sanada com a previsão de direcionamento do recurso para programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, como enunciados nas linhas F e G, o que não se observa no caso presente. Assim, a relatora encaminha parecer contrário à proposição, uma vez que o interesse público justificado é essencial e com grande potencial para questões de urbanismo e obras públicas. Gabinete da Vereadora, 4 de maio de 23, Vereadora Jorge Prates. Obrigado, vereadora Jorge. Eu tenho um voto em separado nesse PL, eu vou me permitir fazer a leitura, mas eu gostaria de consultar os senhores vereadores da possibilidade de depósito de sessão, porque a gente não vai conseguir, tem mais um PL para a gente discutir, se teria possibilidade de vocês acompanharem pós-sessão plenária, a gente dá sequência nessa, que daí eu suspenderia essa comissão. Perguntaria até para o Thiago se o pessoal tem disponibilidade, Daniel, se é difícil. Tem 2 PLs, mas eu acho que a gente vai discutir bastante isso aqui até. Tem um próximo, acho que demora um pouco. E já é 9 horas. Eu tenho um parecer em separado, que eu posso fazer a leitura aqui. Demora um pouquinho. Já começa a chegar a mensagem aqui na coisa. Eu vou fazer a leitura, se vocês quiserem, a gente pode até discutir, mas é um... Deixar o outro só para depois terminar isso. Então, eu tenho um voto em separado. Em síntese, os senhores Paulo Augusto Gonçalves e Wellington Matheus Gonçalves, proprietários do lote de indicação fiscal 59
115.003 solicitam, através do processo administrativo 01 1468 de 2021, a compra da área confrontante ao seu imóvel, com 126 metros quadrados. Indicação fiscal 59 115.017. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o IPUC, devido às reduzidas dimensões e características do lote, nada opõe ao procedimento da negociação. A Gerência de Controle e Uso do Solo da Secretaria Municipal de Urbanismo informou que a área em questão não pode ser configurada como um lote isoladamente e que deve obrigatoriamente ser unificada ao lote confrontante, indicação fiscal 59 115.003. A CAI avaliou o lote em 53 mil, conforme laudo de avaliação 106/2022. A CCJ, Economia, Serviço Público, exararam parecer favorável à tramitação e, no que concerne essa comissão, analisar, considerando que a área é incompatível com a implantação de equipamento social por suas características e dimensões reduzidas, assim como que o Executivo não tem interesse na área, nada temos a opor ao prosseguimento do projeto. Sendo assim, o meu parecer é um parecer favorável, está em discussão. Qual que é o tamanho do terreno? Então, só rebatendo o que a Georgia colocou no parecer, é um terreno muito pequeno, né, para querer fazer moradia popular, enfim. Então, realmente, nesse caso, um terreno de R$56 mil. O lote não serve para a prefeitura. Como eu sempre tenho dito, a prefeitura não é imobiliária para ficar administrando, ainda mais terrenos pequenos. Eu acho que os grandes, aí sim pode ser discutido a questão de fazer moradia popular. Então, nesse caso... Eu solicitei para o pessoal até daqui, eu gostaria de ter, vocês já devem ter tido acesso ao mapa cadastral, dá muito subsídio para a gente. Essa área a gente viu, talvez até a implantação poderia ser viável, mas também entendo que quem faz a gestão é a prefeitura e eles optaram por isso. Talvez um equipamento público como uma academia, nesse local específico, a gente viu que fica numa esquina, mas é uma esquina complicada, talvez perigosa até de fluxo de trânsito. Eu acabei fazendo um parecer favorável, esse projeto vai tramitar independente do voto que seja aprovado ou não, e vai para plenário, porque ele já venceu, acho que venceu o prazo, se eu não me engano, Thiago. Isso. Não? Ah, não, mas então... Mas a gente tem 2 votos, um meu favorável e um contrário da Jorge. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Tá com a palavra. Eu acredito mesmo que o terreno seja de um tamanho inviável, né? Mas eu acho que hoje a gente tem moradias que são em terrenos muito, muito menores, muito inferiores. Mas também acho que a prefeitura tem que começar a pensar que, já que faz a venda de terrenos assim, tem que fazer a venda de terreno também para pessoas que estão hoje morando em ocupações e regularizar esses terrenos. Eu acho que, então, à medida, eu não voto favorável realmente à venda de terrenos antes que a gente consiga pensar que talvez outros terrenos também possam ser vendidos. Muito embora concorde, né, que é pequeno terreno, mas eu acho que pessoas moram em terrenos muito menores hoje em dia, né? Obrigado, Jorge. Coloco em votação. 2 pareceres. Quem votar favorável, vota com a Georgia. Ao parecer da Jorge, contrário. Quem votar contrário, eu voto separado. Obrigado, Thiago. Está em votação. A gente chegou a fazer uma análise com a AD da possibilidade, talvez, de uma academia, mas o local fica numa curva, daí... É investimento, saúde. Academia, investimento, saúde. Obrigado, vereadores. Eu peço desculpa, mas a gente vai ter que suspender e depois eu gostaria, se possível, então a gente suspende a sessão aqui e termina, porque tem mais um PL depois. Obrigado e só comentando. Está suspensa a sessão. Sessão que a gente suspendeu na parte da manhã. Só tem mais um projeto de lei para a gente discutir. É o projeto 005-202-2022, que ele autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e permutar com Juliana Vieira de Jesus e Juliana Coube Vieira de Jesus as áreas especificadas. Autoria, iniciativa do senhor prefeito, e tem um parecer meu sobre isso aí que eu vou me permitir lê-lo agora. Resumidamente, o projeto pretende realizar a permuta do lote A05 com área de 2.277 metros e 68 centímetros, cadastrado sob indicação fiscal número 89.160.223, localizado na Estrada Velha do Barigui, número 30.030, bairro SIC, de propriedade de Juliana Vieira de Jesus e sua mulher Juliana Coube Vieira de Jesus, pelo lote 30B, cadastrado sob indicação fiscal número 69.121.033, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 5.075, bairro SIC, também com área de 1.890 metros quadrados.
de propriedade do município. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente manifestou-se favorável à permuta, pois a área pretendida já é ocupada pelo requerente. Sendo assim, a negociação permitirá desvincular a área ocupada irregularmente e construir uma nova unidade de conservação, a ser implantada em área equivalente à área que está sendo suprimida, para que não haja prejuízo para o Sistema Municipal de Unidade de Conservação, Lei número 15.744 de 2020. No mesmo sentido, o IPUC informou que a geometria da área de propriedade do município é incompatível à implantação de equipamento social, motivo pelo qual nada opõe à permuta. A CAI avaliou ambos os lotes em 1.415.000, conforme laudos de avaliação 183 de 2022 e 184 de 2022. Na CCJ, Economia e Fiscalização exararam um parecer favorável ao trâmite da matéria e, no que compete à Comissão de Urbanismo analisar, entendemos que a proposta está de acordo com a legislação pertinente, bem como atende os requisitos para dispensa de licitação na modalidade de concorrência, conforme estabelecido no artigo 24 da Lei Federal número 866 de 93, que já também não sei se está mais vigente. Face ao exposto, o parecer é favorável ao trâmite regimental. Em discussão, senhores. Os mesmos pareceres que eu tenho dado em relação a isso, né, que a prefeitura, quando não interessa o imóvel, é importante que ela providencie alguma utilização para o imóvel, até para que evite que o imóvel seja invadido. Se o terreno já foi dado parecer que não há utilidade para a prefeitura naquele momento, naquela localização, e já tem todos os pareceres, eu sou favorável. Na verdade, eu acho que não é que não tem utilidade, né? O terreno já está invadido, a situação já está consolidada e existe um outro lote que pode satisfazer as necessidades do município. Então, nesse caso, diferente de outros que a gente já julgou, eu acho que estou favorável também ao parecer do vereador Bobato. Eu também vai favorecer a comunidade, e o outro lote não dava para construir nada para o município, era um restante de lote, né? Então, eu acho que foi uma permuta que o município... eu creio que o município levou vantagem, porque pegou uma área maior, né, e uma área onde vai favorecer o bairro. Então, eu também sou favorável ao relator. Peço aos senhores que votem no sistema, se puderem colocar agora para a gente. Está em votação. Pode ser discutido, mas até em plenário também. Apareceu? O que tem que fazer aqui para aparecer? Posso reiniciar, Eles têm um bugzinho aí que já... Favorável, então. Favorável. Enquanto o Zezinho faz a votação, agradeço aos senhores vereadores, o pessoal da comissão que nos dá suporte aí. E se ninguém tem mais nada a colocar, declaro encerrada essa reunião. Projeto aprovado.